Olá, meus queridos que me assistem aqui pelo meu canal do YouTube. Quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Sérgio H. Costa, sou pastor presidente do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. É uma alegria me dirigir a vocês mais uma vez aqui pelo meu canal do YouTube. Eu quero dizer que esse é o programa Renovando o Entendimento e convidar você, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, faça a sua inscrição, clique aí no sininho, ativando a sua inscrição, assista o vídeo até o final, creio que Deus vai falar ao seu coração, não deixe de dar a sua curtida e também de compartilhar com os seus contatos, tá bom? Para que mais e mais pessoas possam estarem sendo alimentadas com a palavra de Deus, amém? Estarei trazendo uma reflexão bíblica no assunto que eu tenho certeza vai, através da palavra de Deus, através dessa ministração, Deus vai falar ao seu coração. Nós vamos falar acerca do amor grandioso do nosso Deus, o amor grandioso que Ele demonstrou por cada um de nós, através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, tá bom? Mas já estarei ministrando. Antes, farei uma breve pausa, vai aparecer na sua tela informações acerca dessa programação e estarei depois retornando para ministrar a palavra de Deus. Amém? Prontinho, meus amados? Vamos então meditar na palavra de Deus sobre esse importante tema, o grandioso amor de Deus por cada um de nós. Eu poderia mencionar um tema, uma temática para essa mensagem, que esse grande amor de Deus demonstrado por cada um de nós, demonstrado para cada um de nós, foi através da pessoa de Jesus Cristo, que cumpriu o plano da nossa salvação, cumprindo a obra redentora que foi realizada na cruz do Calvário. Então, meus amados, nós vamos intitular essa mensagem com o amor de Deus nos constrange. É o amor que realmente constrange a cada um de nós, porque é um amor demonstrado de uma maneira que o ser humano pode não entender a dimensão desse amor. Porque Deus não nos amou por causa de, Ele nos amou apesar de. Então, não foi por causa de nós sermos bonzinhos ou melhores do que os outros e Deus nos amou, não. Ele nos amou apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas limitações, das nossas imperfeições. Apesar de tudo isso, Deus, Ele relata na sua palavra que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler aqui no livro de 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 14 até o versículo 17. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas
já passaram, eis que se fizeram novas. Vamos então, amados, meditar nessa passagem, analisar e nos alimentar com esse ensinamento da palavra de Deus. Aqui fala sobre esse grandioso amor de Deus. Eu falei que há pouco a passagem de João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, a vontade de Deus é conceder a salvação para todas as pessoas. A Bíblia fala esse termo todos, ele morreu por todos, para que agora todos possam não viver só para si mesmos, mas viver para Deus. Então essa oportunidade de salvação Deus concedeu a todos que se arrependem dos seus pecados, reconhecem que de si mesmos não podem, com as suas próprias obras, alcançarem a salvação, porque a salvação não é por méritos nem por obras pessoais humanas. A salvação ela não é meritória. A salvação é por obra e graça do amor, da bondade, da misericórdia de Deus por nossas vidas. Então veja bem, quando o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Coríntios, ele falou: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava cumprindo o que o amor de Deus havia proposto, que um ia morrer por todos. Ou seja, Cristo ia pagar o preço de todos que estavam sofrendo as consequências do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você reflita nesse importante tema que eu estou falando aqui. A salvação não é meritória, a salvação é por obra e graça de Cristo pagando o preço das nossas culpas, dos nossos pecados lá na cruz do Calvário. Então o amor dele nos constrange. Ele morreu por todos. Aí a Bíblia diz então, logo todos morreram. Então a condição da humanidade está condicionada agora a uma atitude de reconhecer pela fé a obra de Cristo. Por quê? Cristo já realizou o sacrifício para nossa salvação, bastando nós crermos no Evangelho, crermos na palavra. E eu dou um alerta a quem está me assistindo: se você já é um crente em Jesus, não negligencie a sua fé. Não negligencie a palavra de Deus. Não negligencie, não seja negligente em ficar oscilando a sua fé. A obra redentora já foi realizada. Cristo já pagou o preço. E a Bíblia diz aqui, se um morreu por todo, logo todos morreram. Diante de Deus, a condição agora da humanidade é que elas, para viverem, elas creiam no Evangelho, aceitem a Cristo como Senhor e Salvador e passem a viver para Deus. Elas passam a ter vida, e vida em abundância. O apóstolo Paulo, certa feita, ele falou isso: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, ele vivia para Deus. Antes, outrora, ele foi um perseguidor da igreja, mas quando ele foi convertido ao Evangelho, ele se tornou o maior missionário de toda a história do cristianismo. O apóstolo Paulo chegou ao ponto de dizer que ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos. Ele evangelizou
muitas cidades, muitos países e constituiu igrejas estabelecidas em todos esses lugares e pôde assim alcançar, através da sua pregação, muitas vidas para o reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo diz aqui, ele morreu por todos, versículo 15, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Hoje nós temos que entender que nós vivemos para Deus por meio de Jesus Cristo. A nossa vida está escondida em Deus. A nossa vida pertence a Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que nós somos a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, Cristo pagou o preço por nós para nós passarmos a ser propriedade exclusiva de Deus. O maligno não tem mais poder de ação na vida do salvo em Cristo Jesus. Ele tenta fazer com que os cristãos esmoreçam na fé, recuem, desistam. Mas, amados, o Espírito Santo, habitando no cristão, ele guia o crente na verdade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos aquele que intercede por nós. Nós temos o nosso advogado, o advogado, Senhor Jesus Cristo, junto ao Pai, intercedendo por nós, e o Espírito Santo que veio fazer morada em nós, clama por nós, ele geme por nós, ele clama com gemidos inexprimíveis. É maravilhoso nós vermos a providência de Deus para o salvo. O salvo não está desamparado. Jesus mesmo falou, eu não vos deixarei órfãos. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. E Cristo cumpriu isso. Ele foi para junto do Pai, assentou-se à direita do Pai nos altos céus, mas ele enviou o Espírito Santo, o Consolador, para estar nos guiando aqui na terra, para realizarmos a sua obra, para proclamarmos o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, conclamo a igreja do Senhor a estar despertada a isso, está atenta, valorizando a sua salvação, a obra de Cristo realizada ali na cruz do Calvário foi uma obra completa que mostrou o grande amor de Deus por nós. Não negligencie a sua fé. O preço que foi pago foi um alto preço. Jesus entregou a própria vida ali na cruz do Calvário, pagando o preço dos nossos pecados. E Deus o ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, para garantir a vida eterna para o salvo, para garantir a vitória para o cristão na eternidade com Deus. Cristo foi vitorioso, Cristo venceu, triunfou, expôs todo o principado e potestade, ele expôs ao desprezo, porque ele triunfou. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, amados, agora é o apóstolo Paulo dizendo aqui, 2 Coríntios 5, no versículo 15, ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele está dizendo que nós agora devemos viver para Cristo, porque foi ele quem morreu e ressuscitou por nós, né? Nos garantindo a salvação. Aí no versículo 16 ele fala, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Isso aqui é sério, porque muita gente hoje, e é triste eu dizer isso, mas muita gente, até nas redes sociais, ficam discutindo, falando dos defeitos das igrejas, os defeitos dos pastores, os defeitos dos crentes. E tem muita gente alimentando
esses argumentos aí nas redes sociais, e eles estão prestando um desserviço ao reino de Deus, porque eles estão confundindo a mente de muita gente que poderia ser alcançada para o Evangelho, e essas pessoas estão aí se distanciando. A Bíblia diz que aquele que fizesse tropeçar um desses pequeninos que creem no Senhor, era melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar ao mar, do que fazer um desses pequeninos que creem na palavra de Deus, fazer eles tropeçarem. Por isso, a nossa missão não é fazer as pessoas tropeçarem, é fazer as pessoas serem encaminhadas para a fé em Cristo Jesus. Por isso que Paulo diz aqui, a ninguém devamos, da agora em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Então as pessoas, quando vêm para Cristo, nós passamos a conhecê-las espiritualmente, como uma pessoa justificada pela graça de Deus mediante a fé. Não é dever nosso estar estendendo o dedo e acusando as pessoas das suas falhas, dos seus erros, dos seus pecados, pelos quais Cristo morreu e pagou o preço. Então, Cristo morreu pagando o preço dos nossos pecados. Então, não cabe a nós ficar apontando os pecados das pessoas, acusando as pessoas, porque a Bíblia diz que o acusador dos nossos irmãos, ele já foi expulso do céu. O acusador, o diabo, opositor de Deus, ele foi expulso de lá, porque ele vivia acusando os servos de Deus aqui na terra. Então, não se achou mais lugar para ele lá. Então, ele está aí, bramando como leão, buscando quem possa tragar, mas a igreja está aqui na terra proclamando a palavra, a mensagem da salvação. E devemos pregar para as pessoas abrirem o coração e crerem no Evangelho, serem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e passarem a serem servos e servas de Deus, que nós passamos a conhecer espiritualmente. Então, quando a pessoa se converte, passa a ser nosso irmão, nossa irmã em Cristo. E aí nós devemos estar dando os ensinamentos da palavra de Deus para que as pessoas cresçam na graça e no conhecimento da verdade que é Cristo Jesus. Então Paulo diz assim que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por que ele fala isso aqui? Porque Cristo veio em carne, habitou entre nós aqui na terra, caminhou no meio dos seus discípulos, realizou seus milagres, maravilhas, proclamou o reino de Deus. Ele foi conhecido segundo a carne quando caminhou aqui na terra. Mas Paulo diz que agora não conhecemos o Cristo mais segundo a carne, porque quando ele veio em carne, ele veio como um cordeiro para pagar o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. O corpo que Jesus veio foi o corpo que foi rendido na cruz do Calvário como um cordeiro sacrificial. Quando Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ele foi glorificado no céu e foi glorificado com um corpo glorificado, aquele corpo que ele mostrou lá no Monte da Transfiguração para Pedro, Tiago e João, quando viram ali que Jesus se transfigurou diante deles. O seu rosto brilhava como o sol, as suas vestes brancas, né, de uma aparência ali que os discípulos ficaram até estarrecidos com aquela visão maravilhosa que estavam tendo. Ali Jesus mostrou como era o corpo glorificado dele, e ele está agora no céu com esse corpo glorificado. Então, amados, por isso que ele diz aqui, já agora não o conhecemos também segundo a carne. Jesus veio em carne, realizou o plano da nossa salvação,
pagou o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário como um cordeiro sacrificial e venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e foi aos céus com o corpo glorificado. Agora nós o conhecemos agora como o Jesus Cristo, Filho de Deus, glorificado no céu. Ele vive para todo sempre. Quando ele apareceu para João lá no Apocalipse, ele falou: eu estive morto, mas eis que agora estou vivo para todo sempre. Então, o Jesus que agora, está entronizado no céu, à destra do Pai, como nosso advogado fiel intercedendo por nós, ele é aquele que está com o corpo glorificado, vivendo eternamente. Ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é o Filho glorificado no céu e o Espírito Santo está como nosso Consolador, habitando em nossas vidas, nos conduzindo na nossa caminhada de fé aqui na terra, proclamando o Evangelho da salvação. Tá bom, irmãos? Vocês estão entendendo aí a mensagem? Então, Paulo diz aqui: a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Foi o que eu acabei de explicar. Aí o versículo 17, ele conclui dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Por isso que eu falei que não se deve andar apontando o pecado das pessoas. Fulano tinha vícios, fulano praticava coisas erradas, aí ele vem para a igreja, se converte. Ali ele tem que ser visto como uma nova criatura. Ele tem que ser visto na sua condição espiritual, uma nova criatura. Por isso que diz aqui no versículo 17: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, por isso que Jesus falou para Nicodemos, o novo nascimento. Quando o crente se converte, ele tem um novo nascimento, ele passa a ser uma nova criatura, ele passa a ser agora um filho de Deus, nova criatura. As coisas antigas passaram, as coisas velhas passaram, a natureza velha passou. O cristão é uma nova criatura. Meu irmão, minha irmã que está me assistindo, valorize a sua salvação. Você é uma nova criatura. Jesus pagou o preço por você. O amor de Cristo nos constrange, porque ele morreu por todos, para que todos agora possam viver para Deus, viver para Cristo, terem as suas vidas como garantidas, não só a sua vida na sua jornada aqui na terra, mas a vida eterna, a salvação garantida, a vida eterna com Deus, justificados diante de Deus pela graça mediante a fé. Então esse amor de Deus realmente nos constrange, porque Cristo, foi a expressão maior do amor de Deus por nós, 1 João capítulo 4, versículo 10, olha o que diz aqui. Diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha aqui na carta de João, primeira carta no capítulo 4, versículo 10, está falando sobre o amor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Nós não amamos a Deus primeiro, para Deus ver mérito em nós, para nos conceder a salvação. Não, Ele sim que nos amou, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, essa atitude de Deus ter enviado Jesus Cristo ao mundo foi a demonstração do seu amor por nós. Por isso, irmãos, o amor de Deus nos constrange. Ele nos amou primeiro.
Hoje nós não temos que nos vangloriar de nós mesmos termos feito alguma coisa para sermos salvos. Nós temos que nos gloriar em Cristo. Nós nos gloriamos no Senhor, nos gloriamos nele, nos regozijamos nele, porque o amor dele nos constrange, né? É um amor infinito, é um amor tão grande. Agora olha aqui o que diz em 1 João 4, versículo 19 ao 21, concluindo agora a mensagem, diz assim: nós amamos, aí agora João vai dizer, o amor consiste não em que nós amamos a Deus primeiro, foi ele que nos amou e enviou Jesus Cristo. Agora no versículo 19, João vai dizer, nós amamos, olha o que ele diz aqui, porque ele nos amou primeiro. Então, essa atitude nossa de demonstrar amor a Deus, amor à obra de Deus, amor aos nossos irmãos, amor às pessoas para quem nós pregamos, querendo que as pessoas se convertam, esse gesto de amor, né? João fala aqui que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não tínhamos essa condição de amar, né? De ter esse amor pelas pessoas, para querer a salvação delas. As nossas obras eram más e perversas por causa do pecado, por isso que Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados para nos justificar. Agora nós temos condição de amar as pessoas, demonstrar o nosso amor a Deus, o nosso amor à obra de Deus, reconhecendo que foi por causa dele que nos amou primeiro. Então diz aqui, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Versículo 20 diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aí você vê que a atitude, né, de nós expressarmos o amor às pessoas é importante. Nós temos que perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos caluniam, né? O cristão verdadeiro, ele tem o amor de Deus no seu coração. Então, nós só podemos dizer eu amo a Deus se nós tivermos esse amor pela obra de Deus, querendo que as pessoas sejam salvas, querendo que as pessoas conheçam a graça de Deus. Isso é muito importante o cristão entender. Então, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Versículo 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, meus amados, eu quero concluir aqui a mensagem deixando essa orientação. Muita gente da igreja fica tendo aquela atitude julgadora, questionadora, apontando o defeito das pessoas, apontando as falhas. Eu quero aqui dizer, irmãos, vamos procurar ter uma atitude cristã, tá? O ensinamento aqui da palavra de Deus mostra que até o nosso gesto de amor para com as pessoas, para com os nossos irmãos em Cristo, para com as vidas que precisam ouvir a palavra de Deus, esse gesto vai ser reflexo, né, de uma vida verdadeira em comunhão com a palavra de Deus. Aí nós vamos dizer que podemos amar a Deus, que amamos a Deus, porque nós amamos as pessoas que precisam aí ouvir a mensagem do Evangelho, amamos os nossos irmãos em Cristo que fazem parte da comunidade cristã, servindo a Deus na igreja, oramos pelas vidas para que elas sejam fortalecidas com a graça de Deus e prossigam firmes na fé, firmes na presença de Deus. Então, amados, isso tudo
vai ser evidenciado como atitudes que a gente vai ter, mas sendo um resultado daquilo que Deus já fez por nós. Nós não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Foi Ele que nos amou e enviou Jesus Cristo para cumprir o plano da nossa salvação. E esse plano foi concretizado por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, tenho certeza que essa palavra falou ao seu coração. Deus abençoe a sua vida, abençoe você, firme na presença de Deus. O meu amado irmão, minha amada irmã, que está, porventura, em alguma oscilação da sua fé, seja reavivado com essa mensagem. E a você que, porventura, ainda não tenha tomado uma decisão de abraçar a fé em Jesus Cristo, que você possa dar ouvidos a essa mensagem, sabendo que foi por meio de Jesus Cristo que Deus demonstrou o seu grande amor por cada um de nós, e essa obra de salvação já foi realizada com Jesus Cristo pagando o preço dos nossos pecados na cruz do Calvário. Que você possa abrir seu coração, reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, confessá-lo com a sua boca, crer no seu coração, colocar a sua fé no Evangelho de Jesus Cristo e tomando posse aí da sua salvação. Amém? Que Deus abençoe ricamente a todos os amados que têm assistido aí essa mensagem e permitindo Deus, com fé em Deus, até uma próxima oportunidade, trazendo aí a ministração da palavra do Senhor, aqui através do meu canal do YouTube, com as publicações que são colocadas aqui, tá bom? Forte abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.